a Lei Geral, ela veio, como falei, para substituir a Lei Pelé. É uma evolução, são melhorias, né, de discussões que aconteceram, como disse também, dentro do sistema nacional esportivo, envolvendo todos os entes, né, confederações, federações, universidades, os municípios, os estados, né, e criou-se a Lei Geral. A Lei Geral, na verdade, ela já vem sendo discutida há bastante tempo, agora que ela foi regulamentada e ainda assim carece de muita aprovação, tem muitos vetos, né? Na época o governo federal fez muitos vetos, então tem muitos dispositivos da Lei Pelé ainda em funcionamento. Então ela vem, né, no sentido de evolução, de evoluir, de melhorar o atendimento ao esporte nacional nas suas mais variadas formas, né? Do esporte de participação, educacional. O Programa Esporte Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O tema da entrevista de hoje é Gestão Pública do Esporte. O entrevistado é o secretário adjunto de Esporte de Ribeirão Preto e mestre em Educação Física pela Universo, Eric Ávila. O entrevistador é o mestre em Educação Física pela Unicamp e membro do GPESP, Carlos Alberto Sato. Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Carlos Alberto Sato, sou coordenador de Educação Física do Colégio Santa Úrsula, professor de Educação Física da Rede Estadual de Ensino e professor de Judô responsável pela Associação ISO. Sou mestre em Educação Física pela Unicamp e membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Aspectos Socioculturais e Pedagógicos do Esporte, o GPESP, que está vinculado à Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Estarei mediando a entrevista que faz parte do projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público, Universidade e Comunidade em Diálogo, financiado pelo Programa de Unificado de Bolsas, o PUB. Esse projeto é coordenado pelo professor Renato Marques, e o objetivo desse projeto é criar um canal de análise social sobre o esporte e interagir com o público interessado nesse tema, dialogando com pesquisadores, pesquisadoras, atletas, treinadores e treinadoras, gestores e gestoras, jornalistas, entre outras pessoas, sobre temas de interesse do público que estejam vinculados às relações entre esporte e sociedade. O tema de hoje será como é a atuação de uma Secretaria Municipal de Esportes. E para explicar sobre o assunto, temos o convidado, o professor Eric Ávila, no qual peço licença para apresentar o seu currículo. Secretário adjunto de Esportes de Ribeirão Preto, supervisor externo do Centro de Referência Paralímpico de Ribeirão Preto, delegado regional do CREF para Ribeirão Preto e região, possui formação em MBA em Gestão Esportiva, mestre em Ciências de Atividade Física, especialista em Gestão Esportiva, especialista em Gerente de Cidades, especialista em Atividade Motora Adaptada e bacharel em Educação Física. Professor Eric, quero agradecer a sua disponibilidade e esforço em participar desse diálogo. Seja bem-vindo e obrigado novamente. Obrigado, professor Sato, pelo convite, pelas palavras. Agradeço também ao professor Renato Marques pelo convite e a possibilidade de poder falar um pouquinho do nosso trabalho aqui na Secretaria de Esportes, que é um tema tão relevante, né, levantado pelo grupo, a qual também parabenizo aí por todo o trabalho, por todo o desenvolvimento e todo o empenho aí em tratar temas importantes, relevantes para o esporte regional, estadual e até nacional. Obrigado pelo convite. À disposição de vocês. Ok, professor, obrigado. Então, gostaria que o professor comentasse sobre a função dos órgãos públicos na gestão do esporte no Brasil. Por favor, fale também sobre o papel de cada uma das esferas federal, estadual e municipal e a relação entre elas. Bacana, professor. A pergunta é extremamente importante e é interessante para os nossos ouvintes, para aqueles que vão acompanhar essa entrevista no futuro, entender que essa organização ela funciona uma falando com a outra, né? Uma não pode estar dissociada da outra.
que a gente chama de Sistema Nacional Esportivo, e a participação dos entes federados. Hoje, com o advento aí, aprovação e regulamentação de alguns itens, claro que ainda faltam algumas coisas, da Lei Geral do Esporte, que substitui inclusive a Lei Pelé, fala bastante da participação de cada ente, de cada entidade nesse sistema. A importância do sistema público, vamos dizer assim, chovendo molhado, hoje faz parte de praticamente toda a gestão municipal, seja numa diretoria, seja numa secretaria, ter uma pasta do esporte, onde essa pasta, em que pese em alguns municípios está ligada à cultura, turismo, faz toda a gerência das atividades esportivas do município. Claro que isso demanda também uma atuação direta dos planos de governo dos mandatários, dos gestores municipais, prefeito, governador, do próprio presidente da República, onde ele coloca para a sociedade, a cada 4 anos, uma proposta de governo, e quando eleito, se executa essa proposta. Então, existe essa organização, existe essa necessidade, da onde a comunidade esportiva, a sociedade esportiva busca, apoio, suporte para o desenvolvimento esportivo da cidade como um todo, seja no próprio município, no estado, no governo federal, em parceria com as entidades da cidade, enfim. Uma coisa tem que conversar com a outra para que se faça uma convergência e o desenvolvimento do esporte local, vamos colocar assim, aconteça. A outra pergunta que você me fez, muito interessante também, é o papel de cada uma. É justamente isso que hoje tem sido discutido na lei geral. Hoje o município, ele, assim como em outras situações, na parte de educação, saúde, e tirando, claro, essas duas, porque tem um orçamento próprio, a educação e a saúde possuem uma dotação orçamentária exclusiva, na qual não se pode mexer, o esporte, infelizmente, sempre fica com a menor parcela de recurso do orçamento. E acaba fazendo mais coisas, isso aí, a Lei Geral do Esporte que diz, mas a gente vive isso, acaba fazendo muito mais coisa do que é possível, do que é viável se fazer com o orçamento que se tem. Por que eu estou falando isso? A Lei Geral do Esporte faz esse regramento, faz essa regulação do que o município precisa atuar, do que o Estado precisa atuar e do que o governo federal precisa atuar. Vou fazer uma correlação com a educação, para ficar mais fácil. Hoje, o município precisa efetivamente cuidar da parte do ensino infantil, infantil fundamental, o início do fundamental, a parte, às vezes, até o Fundamental 2, e o Estado precisaria verificar o suporte do Fundamental 2 até o ensino médio, terminando o ensino médio, a parte do governo federal ficaria pelas universidades, institutos federais, universidades federais. Então, eu faço essa correlação no esporte. Hoje, a coisa está tão... E aí eu estou falando um pouco da nossa situação de Ribeirão Preto, que é a nossa vivência mais prática, mas porque eu sei que tem outros municípios que fazem muito bem todas as outras vertentes. E quando eu falo de vertentes, falo dos níveis, nível de iniciação, nível de participação, nível educacional, nível de inclusão, são aquilo que é colocado na lei geral. Então, o município hoje, pela lei geral, precisaria cuidar efetivamente da iniciação esportiva. Iniciação, participação, um pouco do educacional, para que outros entes, o Estado, no caso, e o próprio governo federal, cuidasse dos níveis mais altos. Hoje, o município, como falei no começo, acaba cuidando praticamente de tudo. E aí, o que está certo e o que está errado? Não tem um certo ou errado, vamos dizer assim, no juízo de valor. Falta orçamento. Eu sempre costumo falar que o que falta é dinheiro para que a gente pudesse fazer mais coisa para mais gente. Então, a gente acaba não tendo uma definição clara nos municípios, de qual é o papel da prefeitura. É fomentar o alto rendimento? Logicamente, se a gente fomenta o alto rendimento, o recurso ele é despendido para menos praticantes, menos pessoas, vamos dizer assim. Ao passo que, se eu consigo fomentar a iniciação, com o mesmo recurso eu coloco muito mais gente para praticar uma atividade física, por exemplo. Mas são correlações que abrindo o orçamento, que a gente consegue fazer, demonstrar isso de uma maneira mais clara. Claro que existem cidades
do mesmo porte de Ribeirão, ou até maiores, que financiam ou fomentam determinadas modalidades no seu mais alto nível, né? Cidades que têm equipes em Superliga e tudo mais, né? Nós já tivemos um pouco disso no passado, mas não houve, na época, nenhum financiamento do município, apenas a cessão de espaço, que também fique bem claro, às vezes fica na dúvida, poxa, a prefeitura pagava um dinheiro tão grande era o vôlei na época, né, para o vôlei, mas não, a gente tinha apenas aqui pela prefeitura a cessão do espaço. E a sociedade também precisa entender essa questão, né, o que o público atua, não atua, paga salário de jogador, não paga. Então, a Lei Geral do Esporte, até para finalizar essa temática, vem para regular isso, qual o papel de cada ente dentro do sistema esportivo. E para complementar, né, o Sistema Nacional Esportivo, e hoje ele contempla aí alguns órgãos privados, né? Às vezes a turma fala assim, mas privado, né? O Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Comitê Brasileiro de Clubes, são órgãos de iniciativa privada, né, que recebem recursos públicos dos recursos da loteria, que fazem ali com a Lei Agnello Piva o financiamento do esporte nacional. Então, a Lei Geral do Esporte é bacana, e dentro dessa estrutura político esportivo, né, a gente consegue entender como cada um precisa atuar, né? Mas a lei ela faz uma sugestão. Se isso realmente acontece ou vai acontecer, acho que só o futuro dirá. O senhor já comentou agora na sua fala sobre as responsabilidades, quais são as responsabilidades da Secretaria Municipal de Esporte na gestão de cidades. E nesse contexto, conte para nós os processos de interlocução de uma Secretaria de Esportes com os diferentes poderes do município. Como é essa rotina nessa conversa entre secretarias? É de extrema importância que as secretarias se falem, né, se entendam, até porque, como eu falei anteriormente, a gestão do orçamento ela se dá pela secretaria ou pela divisão de esportes, né, dependendo do tamanho do município, mas quem faz a gerência do recurso é a Secretaria de Fazenda, né, Secretaria de Administração. Por quê? Porque ela acaba gerenciando a cidade como um todo. Então, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Administração fazem a gestão do recurso para todas as secretarias. Então, a interlocução é extremamente importante. Vai bastante de encontro com o que eu falei também no início, da necessidade do cumprimento, do seguimento ali de um plano desenvolvido pelo candidato, enfim, agora prefeito, seja ele prefeito, governador, né, uma vez eleito, né, ele tem que colocar o plano em prática. E aí a interlocução entre as secretarias é extremamente importante, porque a gente não pode ter o pensamento voltado exclusivamente para o esporte, até porque a gente acaba participando de ações e eventos de outras secretarias. Secretaria de Cultura e Turismo, uma ação em conjunta, por exemplo, para o aniversário da cidade, ações que fazem com que a gente demande ações de uma Secretaria de Infraestrutura, de uma Secretaria de Obras para manutenção e conservação dos nossos próprios esportivos. Então, se a gente não tiver essa interlocução, e se o prefeito também não der a liberdade, às vezes nem é tanto dar liberdade, é exigir mesmo que as secretarias se falem, porque acabam virando, eu brinco assim, viram pequenos feudos, né? Uma secretaria faz uma ação, a outra faz a sua outra ação, e acaba não tendo uma convergência. A Secretaria de Educação é um colosso de tamanho, né? A gente não tem ideia do trabalho diário que eles têm de cuidar de uma rede municipal de educação, que é gigantesca, tanto na quantidade de profissionais quanto na quantidade de alunos, uma cidade de 700 mil habitantes, que é Ribeirão. Então, às vezes, a gente acaba demandando alguma coisa para uma secretaria, a secretaria acaba não respondendo para nós na velocidade que nós gostaríamos, né, e acaba tendo alguma questão, mas a gente entende bastante que essas outras, né, secretarias também têm as suas ações, os seus afazeres e seus planos a cumprir, mas essa convergência, essa conversa entre secretarias é extremamente importante e necessária muitas vezes. O professor também comentou sobre a Lei Geral de Esporte no início, e a Lei Geral de Esporte, comente, por favor, assim, as transformações que tem promovido no modo de funcionamento das secretarias municipais, na sua opinião.
Bacana, esse assunto também é extremamente importante. A lei geral, ela veio, como falei, para substituir a Lei Pelé. É uma evolução, são melhorias, né, de discussões que aconteceram, como disse também, dentro do sistema nacional esportivo, envolvendo todos os entes, né, confederações, federações, universidades, os municípios, os estados, né, e criou-se a lei geral. A lei geral, na verdade, ela já vem sendo discutida há bastante tempo, agora que ela foi regulamentada e ainda assim carece de muita aprovação, tem muitos vetos, né? Na época o governo federal fez muitos vetos, então tem muitos dispositivos da Lei Pelé ainda em funcionamento. Então ela vem, né, no sentido de evolução, de evoluir, de melhorar o atendimento ao esporte nacional nas suas mais variadas formas, né? Do esporte de participação, educacional. Uma das coisas que chama atenção, importante frisar para aqueles que nos ouvem, né, que a Lei Geral do Esporte, ela faz justamente a definição do que cada ente precisa fazer. E com isso, nessa evolução, coloca ali pontos importantes, a criação de um Fundo Nacional do Esporte, onde com a arrecadação, por isso que eu falo, essa parte ainda não está totalmente regulamentada, mas haverá uma arrecadação de algum tributo, não necessariamente um imposto, mas, por exemplo, igual uma isenção fiscal de uma lei Agnello Piva, enfim, que vai alimentar esse fundo e haverá necessidade dos estados terem os seus fundos estaduais e os municípios terem os seus fundos municipais para que esses recursos possam vir do governo federal para o governo estadual e assim descendo para que também haja um pouco mais de financiamento direto, para que não fique à mercê aí de migalhas, vamos falar assim, né, professor Sato? A gente ter ali realmente um suporte desses entes que estão acima do município. Outra coisa que traz de importante a lei geral é que para que o município também tenha o recebimento desse recurso via fundo federal ou estadual, a necessidade da criação do Conselho Municipal de Esportes. Né? Aqui em Ribeirão a gente já tem o conselho já formalizado, formado em funcionamento, o fundo também ele existe, então a gente é necessário, é uma condição sine qua non em que a gente tenha o fundo constituído e também o conselho, um regramento interessante para a lei geral, de maneira que a gente consiga receber recursos do governo federal, do governo estadual. E um terceiro ponto que eu acho interessante é que também os municípios tenham constituído a sua política municipal de esportes. A gente tem conversado aqui internamente na secretaria, isso já está em elaboração, ainda infelizmente ainda não está formalizado, mas estamos construindo, que a política municipal, ela fala onde estávamos, aonde estamos e para onde queremos ir. Então, os municípios precisam ter esse plano, pode ser um plano para um mandato, para 5 ou 10 anos, mas precisa ter alguma coisa formal, né, de maneira que mudanças de governo não atrapalhem o desenvolvimento do esporte, seja local, seja estadual, ou até mesmo nacional. Então, isso tudo também está sendo muito discutido nos âmbitos estadual e no federal, mas essas são condições que eu considero interessante na lei, né, nesse novo formato, além, claro, como falamos, da definição de cada partícipe, né, o que o município precisa fazer. Então, isso acaba fechando um arcabouço. E ali a lei geral, ela regula a questão das apostas. A lei geral ela é muito ampla, né, cria mais uma vertente esportiva, que tem participação, tem educacional, esporte para toda a vida. Então, são mudanças que vieram para melhorar. Sugiro bastante que o pessoal que nos ouve aí, que faça uma pesquisa, porque ela abrange muita coisa. É interessante a participação das universidades, inclusive, né, no fomento e na elaboração de políticas públicas, né, na elaboração de programas e projetos de extensão. Então, a lei geral é bem bacana, é bem gostosa de ler, mas ela precisa ser implementada na sua integralidade. Hoje ela ainda carece da regulamentação de alguns itens importantes. Vamos torcer para que essa lei geral encaminhe e dê certo, né? Que o esporte é muito importante. Esporte, qualidade de vida é muito importante. E gostaria também que o professor comentasse sobre o funcionamento e a influência das leis de incentivo ao esporte sobre o trabalho de uma secretaria municipal. Bacana. Tem muitos municípios, professor Sato, que escrevem seus próprios projetos, né? Dentro do universo
de apresentação de projetos para o governo federal, que os municípios que escrevem são poucos, porque eles demandam uma estrutura, mas uma pessoa que pare para pensar isso, que fale, né, que dialogue com a comunidade e crie suas necessidades e acompanhe, né, coisas que dificilmente as secretarias têm por conta da demanda, do dia a dia, da rotina. Mas a participação das entidades, das ONGs, né, que fazem a apresentação desses projetos e acabam utilizando dos espaços públicos esportivos para a sua execução é de extrema importância. A gente fala que ninguém faz nada sozinho. Então, é importante que, às vezes, em algumas situações, essas ONGs ou organizações sociais acabam cumprindo o papel que o poder público não consegue. Então, se de repente a gente tem uma modalidade que a gente não consegue atender, principalmente pela capilaridade, na questão da quantidade de profissionais que estão dentro de uma secretaria, por exemplo, essas ONGs, essas instituições, com a apresentação dos projetos de lei de incentivo, principalmente o federal, conseguem aí, dentro de uma capilaridade, atingir a mesma comunidade que a prefeitura atingiria, porém, sem tanto as amarras que o governo, que o poder público tem, que no caso, como mencionei, é a quantidade de profissionais, né? Nós temos um número limitado de professores para uma cidade desse tamanho, mas as ONGs acabam nos auxiliando em parceria para fazer coisas que a gente não consegue chegar. Então, somos parceiros, muitas dessas entidades acabam aproveitando dos espaços públicos esportivos, né? Então, é uma parceria que dá certo e só tende a crescer, porque a lei de incentivo tem crescido bastante, né, com o número de apresentação de projetos aí, projetos bons, de qualidade. Então, acho que só tem um ganha-ganha, todo mundo ganha, a secretaria ganha, as entidades ganham, e a comunidade, de uma maneira geral, também ganha, porque é atendida na ponta. Certo, é importante que esses projetos sejam bem elaborados, bem dirigidos, para atender bem a população, isso é muito importante. E como funciona, professor, a interlocução de uma Secretaria Municipal do Esporte com outras entidades da área, como, por exemplo, convênios com iniciativa privada, o terceiro setor ou outros órgãos públicos? Fale também sobre como funcionam os processos de parceria com tais instituições. Bacana. Isso mais vem para complementar o que eu falei anteriormente, né? Quando o poder público ele acaba não atingindo determinada comunidade ou determinada ação, né? As ONGs, as entidades do terceiro setor acabam nos auxiliando nesse sentido. Isso não é exclusividade do esporte. Isso acontece também na educação, na saúde, né? Na formalização de convênios. Não necessariamente com a iniciativa privada. Com a iniciativa privada, existem as parcerias público-privadas, quando bem elaboradas, como o senhor mencionou, ficam perenes e dá bastante certo também. Nós temos aqui uma lei em Ribeirão Preto, que é o name rights, né, a cessão de espaço público mediante a parte de convênio com a nomeação, como é o Allianz Parque hoje em dia, lá o AMB também, né, o novo Pacaembu, agora também Mercado Livre Pacaembu. Então, eu acho que é uma evolução interessante, né, de maneira que aqui a gente também tem essa legislação. Essa legislação ela foi aprovada no final do ano passado, então a gente também pensa nela. Eu acho que é importante para o município, uma vez que a gente consegue ceder, né, para a iniciativa privada fazer a exploração. Claro que tem todo um regramento, a legislação ela existe e ela exige também que não seja nada direcionado, né? Então, isso é interessante, porque a desonera a Secretaria de Esportes, por exemplo, aí voltando para a questão do esporte, de ter um gasto com algo que a gente poderia estar investindo em outro local, né? Então, existe essa possibilidade, é importante, outros lugares já fazem isso, como mencionei, a própria Prefeitura da cidade de São Paulo faz, com o próprio público, que é um ícone, né, esportivo nacional, que é o próprio Pacaembu. Ficou lindo o Pacaembu, uma pista de atletismo nova, liberada para a comunidade, piscina, né, o campo continua em funcionamento para as partidas oficiais. Então, acho que é uma evolução interessante, é algo que se pode explorar. Então, eu acho de extrema importância ter essas parcerias, e com o terceiro setor são parceiros, temos vários parceiros aqui também, de várias modalidades, que nos atendem aí e atendem a comunidade muito bem também. Certo, obrigado pelas explicações, professor.
E, assim, quais são os principais desafios que uma Secretaria Municipal de Esportes enfrenta em sua rotina? Existe algum aspecto da legislação que poderia ser modificado para melhorar o trabalho da gestão pública do esporte no país? Essa pergunta também é bastante importante, professor Sato. Eu acho que a grande vilão, aí eu falo pela Secretaria de Esportes, é a questão orçamentária. Vou parafrasear um amigo meu, né, o professor Humberto Panzetti, uma sumidade no esporte nacional, ele assim, sem orçamento não existe política pública. Então a gente faz das tripas coração, faz muita coisa na raça, vamos dizer assim, na criatividade, mas se a gente não tem um orçamento adequado, a gente não consegue atingir uma população maior. Então hoje, se a gente não faz mais pela comunidade de Ribeirão Preto, é justamente por uma questão orçamentária. E eu não digo só dos programas, digo da melhoria dos espaços que a gente tem, da ampliação desses espaços, né? Então, sem recurso, a gente acaba não tendo o desenvolvimento profissional que nós gostaríamos. Fazemos bastante com o que temos, mas se nós tivéssemos um pouquinho mais, aí eu, claro, faço essa correlação, obviamente, pelo tamanho da cidade de Ribeirão Preto, né, em comparação aos outros municípios. E tem muito município menor que Ribeirão Preto que até, num comparativo, faz muito mais esporte que nós. E como isso é possível? Provavelmente ou eles têm um orçamento maior, tem uma equipe maior também para atuar, e com toda certeza, numa cidade menor, menos próprios esportivos para cuidar, o que faz com que também tenha uma correlação positiva. Acho que a burocracia estatal também é uma coisa bem chatinha, né? Claro que ela exige, é necessário o cumprimento de leis e tudo em prazos, mas para algumas coisas a questão burocrática também é bem chatinha. E no que diz respeito à mudança, também estamos pensando nisso aqui na Secretaria, de termos mudanças em breve. A Lei Geral do Esporte é uma mudança interessante, né, para que a gente consiga direcionar o pouco orçamento que a gente tem para uma coisa mais efetiva, né, isso é uma coisa que a gente tem planejado aqui, essa política municipal de esportes precisa acontecer, né, e eu digo, professor Sato, que às vezes não é só também a participação do poder público, a comunidade esportiva também precisa entender algumas questões. Claro, não é de obrigação, mas aí é uma questão da Secretaria comunicar para a sociedade a forma de aplicação, às vezes o público que nos procura não entende por que ajuda A, por que ajuda B, a gente tenta explicar, né, por uma questão orçamentária, de definição de programas, mas a gente compreende que a pessoa acaba saindo daqui um pouco chateada porque não tem o seu pedido atendido, mas é porque a gente não consegue fazer mais. E às vezes também, né, a gente já tem algumas questões em execução que a pessoa acaba também não entendendo, né, numa duplicação de atuação de modalidade, por exemplo, mas isso pode ficar para um outro papo. Então é uma questão mais para melhorar o desenvolvimento, o desembolso do recurso da Secretaria, leis de incentivo, lei de incentivo municipal, né, um programa de incentivo onde o empresário também possa auxiliar o esporte da cidade via lei de incentivo municipal com isenção de imposto aqui do município. Isso a gente está pensando também, está evoluindo. Isso tudo faz parte da política municipal de esportes e faz parte do plano geral. Então a gente está tentando se adequar o mais breve possível a esse novo plano, né, para que a gente consiga desenvolver um pouco mais o esporte da cidade de uma maneira menos burocrática e mais assertiva. Certo, muito obrigado. Professor Eric, queremos agradecer por nos atender e contribuir com os esclarecimentos de como é a atuação de uma Secretaria Municipal de Esporte em uma prefeitura. Então, agradecemos demais ter atendido e ceder essa entrevista. Obrigado pelo convite, a possibilidade de falar um pouquinho para vocês de como funciona. Papo de meia hora, precisaria ser de uma hora e meia, 40, 50 minutos, né, professor Sato? Estou à disposição de vocês, espero que tenha esclarecido e clareado um pouquinho das informações passadas aqui. Sempre à disposição, uma felicidade participar de um momento como esse. Um grande abraço, professor, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, bom dia, tchau, tchau. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.